E vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 105. Nós vamos ler aqui alguns versículos do Salmo 105. Todos acharam? Amém? Então leiamos. Vamos ler alguns versículos deste salmo. Tá? Diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações. Amém? Vamos dar uma paradinha por aqui, mas vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós queremos, Senhor, te bendizer e te agradecer, Senhor, por mais um dia. Pai, nós estamos aqui, Senhor, neste lugar, Senhor, reunidos como igreja. Senhor, tem muito, Senhor, para nós sermos, ó Deus, afinados e trabalhados por Ti. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, te pedimos, ó Deus, graça, perdão, misericórdia. Te pedimos, meu Deus, unção, Senhor. Te pedimos, meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, seja revelada, Senhor, a nós. Pai, fala, Senhor, ao nosso coração aquilo que Tu queres falar. Nos dá um entendimento, Senhor, da Tua palavra. Revela-nos, ó Deus, o Teu Filho, Pai, nas páginas, Senhor, das Sagradas Escrituras. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós fizemos aqui a leitura do Salmo 105, alguns versículos, né? Dá para poder ler todos, são 45 versículos ao todo. Mas eu quero pegar a ideia central e me basear no versículo 5. Do Salmo 105. Nós lemos do 1 até o 8. O versículo 5 diz: Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos prodígios e dos juízos de seus lábios. Este salmo, irmãos, ele, juntamente com o Salmo 106, eles eram dois salmos que eram recitados, assim como alguns outros, nas grandes festas de Israel. Nós temos o que? A Páscoa, nós temos também o Pentecostes, nós temos os tabernáculos. Então, muito provavelmente, esses salmos eram recitados nessas três grandes festas. E qual era o objetivo, qual é o caráter deste salmo? É um caráter histórico-didático. O que é que ele visa com isso? É através da relembrança, da história de Israel, da relembrança dos feitos do Senhor para o seu povo, educar a nação, educar os filhos de Israel, exortando-os a confiarem no Senhor. Então, este é um salmo que, através da história, através dos feitos realizados pelo Senhor, ele procura despertar a esperança do povo de Deus. A esperança, ela é uma das palavras mais importantes em toda a Bíblia. A esperança é algo que verdadeiramente é uma das colunas da fé cristã, como Paulo fala lá na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele diz que por ora permanece a fé, a esperança e o amor. Então Paulo fala do tripé da vida cristã, e a esperança está, irmãos, nesse tripé. No Salmo 105 e depois também no Salmo 106, essa esperança do povo de Deus, ela é baseada
tão somente naquilo que Deus já fez. É interessante porque para o povo judeu, para o povo de origem semítica, a esperança, ela deve ter uma razão. Ela deve ter um fundamento. E a esperança, irmãos, ela se baseia naquilo que já foi realizado, naquilo que já foi feito. Então, para um servo de Deus, para um judeu ter esperança no futuro, ele vai olhar para trás. Para nós termos esperança no futuro, olhe para o seu passado. Como assim para o meu passado? Para as coisas de ruins que já aconteceram? Não. Aí você ficará depressivo. Mas você vai olhar para o passado e vai ver o quanto Deus já fez. Que o Deus que operou milagrosamente, poderosamente no teu passado, é o mesmo Deus que é suficientemente poderoso para guardar o teu futuro. Para não desamparar a tua esperança. Às vezes, irmãos, nós ficamos ansiosos porque perdemos a esperança. Porque perdemos aquele caráter de esperar, de esperançar, que também está incluído aí a confiança de confiar em Deus. De confiar que o Deus que operou poderosamente no meu passado, na história de seu povo, é o mesmo que também é poderoso para agir e operar no meu futuro. Então, quantos homens e quantas mulheres de Deus estão ansiosos com relação ao seu futuro, porque perderam a esperança, ou porque não sabem esperançar no Senhor. A lição do povo da Bíblia é que a esperança, ela é pautada, ela é fundamentada naquilo que Deus já fez. É interessante, irmãos. A palavra hebraica, hatikva, o tikvah, na verdade, esse ra é um artigo, tikvah, esperança, é o lema, é o título do hino nacional de Israel. Hatikva, um povo que sofreu, que sofre até os dias de hoje, de certa forma, um povo perseguido por onde quer que passasse, não só nos tempos bíblicos, mas nos tempos pós-bíblicos também. Na Idade Média, que o diga, quantos judeus foram perseguidos. Mais recentemente, na Segunda Grande Guerra Mundial, através de Hitler, quantos milhões de judeus foram mortos. E quando eles vão compor o hino para a nova nação de Israel, que acabou de renascer, eles compõem um hino e dão o título, Hatikva, que é a esperança. Irmãos, por que um povo tão sofredor? Por que um povo tão sofredor? Porque um povo que passou por tantas dificuldades, eles elegem como título do seu hino nacional uma simples palavra, esperança. Porque, irmãos, a esperança é que nos mantém. Eles não perderam a esperança. Eles não perderam a esperança. Eles estão olhando para frente, mas lembrando daquilo que Deus já fez. Mesmo depois da atrocidade realizada pelo nazismo, pelo exército de Hitler, pelos nazistas, mesmo depois do Holocausto, do sacrifício de mais de 6 milhões de judeus, eles mantiveram a esperança e estão olhando para o futuro, confiantes no Senhor. É claro que a gente entende que Israel, em sua grandíssima maioria, ainda não reconhece a Yeshua, a Jesus,
como seu Mashiach, como seu Messias. Mas aquilo que eles aprenderam com os seus antepassados, aquilo que ficou marcado na história, na memória do seu povo, eles guardaram. E está lá, irmãos. Eles olham para o futuro com esperança. E muitas das vezes, irmãos, nós como filhos de Deus, descendentes de Abraão, segundo a fé, nós que fomos enxertados na oliveira, olhamos para o nosso futuro desesperançados, desesperançosos, sem nenhuma perspectiva de um futuro melhor, porque, irmãos, nós não estamos aprendendo a lição. E para termos a confiança no futuro, temos que olhar para os feitos do Senhor no passado. O quanto Deus já fez, o quanto Deus já realizou, irmãos. Isso mostra um pouco do caráter do nosso Deus. Um pouco do seu poder. Um pouco da sua majestade. O Deus que operou milagrosamente no teu passado é o mesmo Deus que irá operar milagrosamente também no teu futuro. Por isso Jesus fala, não andeis ansiosos. Confiem no Pai. A falta de esperança é sinônimo de falta de paternidade. Quem não tem um pai provedor, não tem esperança. Fica angustiado com o futuro, porque não sabe de onde virá o seu sustento, porque não sabe de onde virá o seu mantimento. Mas quem tem um pai, ou melhor, quem tem a Deus como pai, ainda que a figueira não venha florescer, ainda que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Aquele que tem a Deus como pai se alegra, irmãos, porque ele sabe que a confiança dele está depositada em um lugar seguro, no seu Pai. O futuro está te trazendo temor? O futuro está te deixando ansioso? Está abalando a tua fé? Esse é um sintoma, irmãos, de que você ainda não entendeu de que Deus, o Todo-Poderoso, é o seu Pai. Você ainda não conseguiu entender isso. Porque quem é pai cuida. Porque quem é pai provê. Porque quem é pai guarda. Se você tem, olha bem a partícula condicional. Se você tem a Deus como pai, entrega o teu futuro a Ele. O Senhor, como criador da alma, da mente humana, Ele foi educando Israel. Ele foi educando o seu povo. E Ele frequentemente orientava o povo de Israel a relembrar os seus feitos. Mas por quê? Será que Deus precisa? Será que Ele, o Todo-Poderoso, precisa que o seu povo fique relembrando o tempo todo os seus feitos? Deus, irmãos, é autossuficiente. Nem o nosso louvor, nem a nossa adoração acrescenta nada a Ele, porque Ele é suficiente em si mesmo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, né? Nada que nós venhamos a fazer, nada de bom que nós venhamos a fazer, vai acrescentar nada a Ele, porque Ele é autossuficiente. Ele não depende nem de mim, nem de você, nem de qualquer outra criatura. Mas por que é que Ele orienta o povo a relembrar nas suas orações, na leitura, nos seus ensinamentos? Por quê? Não por causa dele, irmãos, mas por causa do próprio homem. Por causa da natureza humana, como ela é falha, como ela é caída, como ela é temerosa. E Deus está dando o remédio. Ele está dando o remédio para essa doença chamada esquecimento.
essa doença chamada ansiedade, para essa doença chamada temor, falta de confiança. Ele diz: relembre o que eu já fiz. Lembrai-vos das maravilhas que fez. Lembre-se das maravilhas que o Senhor já fez, meu irmão. Lembre-se das maravilhas que o Senhor já realizou, minha irmã. Está temeroso, está temerosa? Você serve a quem? Quem é o teu pai? Quem é o guarda de Israel? Quem é aquele que te guarda? Se você o conhece, você entregará a ele o teu futuro. E às vezes, irmãos, Deus prova a nossa fé. Às vezes, não é nem o inimigo de nossas almas, o diabo. Às vezes é Deus que tira. Deus tira tudo. Nos deixa sem nada. Então, somente para nos mostrar que a nossa dependência e suficiência está nele. Não foi isso que Deus fez com Israel, quando tirou do Egito? No Egito eles tinham cebola, apesar de serem escravos, né? Tinham cebola, tinham os pepinos, tinham lá os legumes do Egito. E Deus os leva para o deserto, um lugar que não tem nada, nem água. E ali Deus mostra que o provedor deles não era Faraó, mas é ele. Deus tirou tudo. E os levou para uma terra erma e deserta, um calor escaldante durante o dia e um frio absurdo durante a noite, mas mesmo assim durante o dia o Senhor coloca a nuvem para poder abrandar o calor e durante a noite uma coluna de fogo, Deus mostrando, não importa a circunstância, sou eu quem cuida de vocês. Irmãos, alguns já perderam o Senhor de vista. Estão na igreja, mas estão afastados dele. Estão afastados. São crentes, oram, dizimam, ofertam, cultuam, mas o coração já está distante, porque perdeu o Senhor de vista. Perdeu, é como aquela parábola que Jesus conta da dracma perdida. Perdeu a dracma e não está se dando conta de procurar. Deixou a incredulidade, deixou a ansiedade, deixou o temor, deixou a falta de confiança tomar conta do coração. E aí levantou um ídolo no coração, que é esse autossustento, confiado na sua própria força, deixou de confiar no Pai. Você está desviado, meu irmão. Você está desviada, minha irmã. Tem que voltar. Você desviou e nem percebeu. O coração está distante. Tem que retornar. A esperança no futuro, esse olhar para o futuro, é um olhar que antes olha para trás e vê o quanto Deus já fez. O quanto Ele já fez. Eu gosto de um louvor que é cantado recentemente, não sei a letra toda, mas eu lembro só do refrão, quando diz assim: nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim. Quantos aqui já deveriam ter ido embora desse mundo, mas Deus guardou? Nem era para você estar aqui, meu irmão. Nem era para você estar aqui, minha irmã, nessa terra. Mas o Senhor tem te sustentado. Irmãos, a lembrança repetida dos feitos do Senhor, ela possui um caráter educativo. Vamos lá para Êxodo, capítulo 12, o segundo livro da Bíblia, Shemot, né? Livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 12. Aqui o Senhor estava prestes a operar o milagre de libertar o povo do Egito. Aqui foi na noite da Páscoa.
E aí o Senhor dá uma prescrição ao povo de Israel, por meio de Moisés. Êxodo 12, 24. Vamos lá, diz assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos. Então, é uma prescrição da parte do Senhor. Guarde isso que eu estou dizendo. Isso será um instituto, um estatuto. E servirá para quem? Para vocês e para os seus filhos. Até quando? Para sempre. Vamos continuar a leitura, versículo 25. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas. Então veja você que Deus deu um estatuto perpétuo para sempre, para que o povo de Israel pudesse guardar, para que o povo hebreu guardasse. Esse estatuto era para aquela geração e para as gerações posteriores, para sempre. E Deus estava querendo educar o povo, que eles repetissem, que eles guardassem, que eles relembrassem o que o Senhor havia feito. Ou seja, Deus, no Pessah é saltar por cima a Páscoa, né? No Pessah, o Senhor passou por cima da casa dos hebreus e o anjo da morte entrou na casa dos egípcios, daqueles que não tinham a marca do sangue. Então isso deveria ser relembrado. E esse caráter educativo, quando, irmãos, nós olhamos para os feitos do Senhor e nos lembramos dos livramentos que Ele operou em nossas vidas, dos milagres que Ele operou, quando a gente verdadeiramente relembra com gratidão, como diz aqui, no versículo 27, depois que o povo ouviu o que Moisés orientou, o que o Senhor falou por meio de Moisés, que Deus entraria ali no Egito, passaria por cima da casa dos hebreus e entraria na casa dos egípcios para poder ferir os primogênitos. Diz aqui a palavra do Senhor no final do versículo 27. Então, depois de terem ouvido o que o Senhor faria, então o quê? O povo se inclinou e adorou. Irmãos, quando nós olhamos para trás e olhamos as coisas que Deus já fez, isso suscita em nós o desejo de adorar ao nosso Criador. Como não adorar, irmãos, o Deus que nos livrou? Como não adorar o Deus que nos salvou da condenação certa, da morte e do inferno? Como não adorar o Pai que sempre tem nos sustentado dia após dia? Sempre tem enviado o mantimento? Sempre tem feito coisas maravilhosas? Como não adorar a este Deus? Diz aqui a palavra que quando os hebreus ouviram isso, que Deus iria livrar a casa deles, mas que entraria na casa dos egípcios com juízo, eles se inclinaram e adoraram. Olhe para trás e adore ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Essa adoração vai encher o teu coração de Hatikvah, ou de Tikvah, de esperança. Essa adoração vai gerar no teu coração, vai gerar no teu espírito, vai gerar na tua alma e até mesmo no teu corpo a esperança, irmãos. Como a esperança que foi gerada no coração de Jó.
quando estava todo decrépito, todo destruído. De uma hora para outra, aquele homem se levanta e fala: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe por quê, irmãos? Porque ele conhecia o Senhor. Ele conhecia a Deus. E mesmo diante daquela situação, ele lembrou de quanto Deus o abençoava, de quanto o Senhor já havia realizado na vida dele, de quanto o Senhor já tinha operado na vida dele. Chega um momento que o coração daquele homem se enche de tikvá, de esperança, e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Você também sabe disso? Ou já entregou os pontos? Ou já desistiu? Já entregou os pontos? Ou continua firme, sabendo que o teu Redentor vive e que se levantará? Não podemos, irmãos, perder a esperança. Em momentos de total destruição, a lembrança dos feitos do Senhor nos suscita, ou suscita em nós, a esperança. Vamos lá para Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias está em qual seção do Antigo Testamento? Das 4 seções que existem? Em qual? No Antigo Testamento está em qual seção? Lamentações? Nos? Lamentações? É lamentável, viu? Nos profetas. Cleber está aqui cantando a pedra o tempo todo. E nos profetas maiores ou menores? Escola bíblica. Profetas maiores, irmãos. Aí você deixa o professor de vocês triste. Vamos lá. Profetas maiores. Vamos lá. Em momentos de total destruição, Jeremias ele compôs as suas lamentações durante a destruição de Jerusalém. Os exércitos do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiram Judá, invadiram Jerusalém e trouxeram muita desolação e destruição. E Jeremias, muito provavelmente, estava ali numa caverna observando. Alguns dizem que essa caverna ficava ali embaixo do Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Alguns falam isso. E ele estava dali observando todo o cenário, toda a destruição. E aquela destruição não era sem razão, porque o povo havia pecado contra o Senhor. O povo havia pecado contra o Senhor. Jeremias, no capítulo 3, a partir do versículo 18, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, achou? A gente espera. Louvado seja Deus. Então vamos ler, viu? Capítulo 3 de Lamentações. Tudo certinho? É o ventilador. Vai virando as páginas. Isso, versículo 18. Diz assim, vamos lá. Então disse eu, Jeremias falando, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Veja você, irmãos. Jeremias é homem. E humanamente falando, ele também perdeu a esperança em algum momento. Já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Houve esse momento de fraqueza.
Só que a poesia não para aqui. Tem continuidade. Não tem um ponto final aqui. Mas um ponto continuação. E aí Jeremias continua a sua lamentação. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Ele está orando ao Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então, irmãos, o crente, o cristão, ele não é alienado. Não há uma alienação aqui por parte do profeta. Ele sabe qual é a real situação pela qual ele e o seu povo estão passando. Ele não está pintando um quadro diferente daquilo que é real. Ele sabe que a situação dele, ele sabe que a situação de Judá, de Jerusalém, é uma situação extremamente difícil. A cidade está sendo invadida, os soldados estão colocando fogos nas casas, estão matando as grávidas, estão violentando as jovens, estão matando os jovens. Então Jeremias, ele não está alienado acerca do que está acontecendo. Ele não está fantasiando uma coisa que não é, ele está falando a realidade. Só que no versículo 21, há uma mudança de disposição no coração do profeta. O que é que o profeta fala? Quero trazer ao quê? A memória, né? Ao meu interior, quero trazer a minha mente, quero trazer a minha vontade, quero trazer ao meu coração, quero trazer a minha inteligência. A palavra coração, na verdade, é a palavra lev, né? Quero trazer o quê? O que pode me dar esperança. Não adianta eu ficar olhando para o cenário de destruição, não adianta eu ficar olhando para tudo isso que está acontecendo, para esse cenário dessa pandemia mundial, de toda essa dificuldade que está acontecendo, e ficar preso neste cenário. Porque isso não vai mudar a minha situação. Mas mesmo estando neste cenário, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E a partir do versículo 22 em diante, o profeta começa a falar: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo, ou seja, ele vai trazendo à memória um pouco do caráter de Deus e do modus operandi do nosso Deus, da forma como o nosso Deus opera. Ele lembrou das misericórdias do Senhor. No meio da destruição, o que trouxe esperança ao profeta foram as misericórdias do nosso Deus. Meu querido, minha querida, se você pecou, e esse pecado, além de gerar consequências espirituais, que aí o sangue de Jesus resolve quando é confessado e deixado, mas aqui neste plano, o pecado é como aquela pedra que a gente lança no lago, lá no meio do lago. Quando a pedra bate na água, ela vai gerando ondas, vai reverberando até chegar na margem. Assim são as consequências do pecado neste mundo. Então vai gerando ondas. E se você se meter em uma situação que não deveria ter se metido, ou fez algo que não deveria ter feito, isso está gerando consequências, lembre-se da misericórdia do Senhor. Apele para a misericórdia do Senhor e recupere nele a tua esperança. Suporte o jugo até que a mão de Deus, pela misericórdia, se retire de sobre a sua vida, no sentido de juízo. Até que a mão dele, em termos de juízo, se retire da tua vida. E é isso que o profeta aqui está dizendo.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele está dizendo aqui, pelo nosso pecado, nós deveríamos ter sido mortos. Mas se estamos vivos é por causa da misericórdia do nosso Deus. E Ele se apegou nessa misericórdia. Essa misericórdia, a lembrança da misericórdia do Senhor, trouxe esperança para o profeta. É isso que está te assolando, que está assolando a tua alma? Se for, apegue-se na misericórdia de Deus. Para finalizar, irmãos, vamos lá para primeiro livro de Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Primeiro Samuel, capítulo 30. Eu vou ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 1, só para poder contextualizar. Só para dar o pano de fundo, o background, né? Alguns falam, para os irmãos. Vamos ver aqui o pano de fundo. Versículo 1, capítulo 30 de primeiro livro de Samuel. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram. Nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Irmãos, isso aqui é interessante, porque Davi e os 600 homens que estavam com ele eram homens de guerra. Eram guerreiros acostumados a travar batalhas sangrentas, onde suor e sangue se misturavam. Não eram homens de ficarem amedrontados, amolecidos com qualquer coisa, não. Eles verdadeiramente eram guerreiros, homens violentos, homens que matavam, homens que lutavam, homens que tinham as mãos sujas de sangue. Mas quando eles retornaram para a cidade de Ziclag, que era a cidade onde as suas famílias estavam, e quando chegaram lá, viram que o inimigo, os amalequitas, havia dado contra a cidade e levado toda a família deles, aqueles homens perderam a esperança. E aqueles homens de guerra, acostumados a sangue, suor, batalhas, começaram a chorar. Imagine você, aqueles homens deveriam ter um porte, uma estatura, né? Fortes, valentes, raçudos, sisudos, como era Davi. Eles tinham um pouco da unção de Davi, porque estavam andando com Davi, e essa unção os contaminou, no bom sentido. Eram homens amargurados outrora, depois se transformaram nos valentes de Davi. Na caverna de Adulão, né? Depois a gente vai falar sobre isso. A caverna de Adulão, né? Essa unção que contamina, no bom sentido. E eles começam, irmãos, a chorar. E eles começam a se desesperar. Levaram minha família, destruíram os meus filhos, a minha mulher, as minhas filhas. Já não tenho mais nada, já não tenho mais ninguém aqui nessa terra. E eles começam, irmãos, a chorar. E diz aqui o versículo 4, que eles ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Então veja você que o pranto foi intenso, é chorar até secar as lágrimas, até não ter nem mais forças para chorar. Essa era a situação daqueles homens, por um erro de estratégia de Davi.
Não vou entrar nesse mérito porque não é o tema da pregação, mas foi um erro estratégico, um erro militar, estratégico militar, que Davi cometeu. E aí o versículo 5, também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Versículo 6, olha bem, Davi muito se angustiou. Por que Davi se angustiou? Porque o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Então, Davi, como era o general, cometeu um erro estratégico, deixando as famílias descobertas, foi lutar uma guerra que não era dele, era uma guerra dos filisteus, e ele foi lutar essa guerra, deixou as famílias descobertas. Quando eles retornam para casa, o inimigo já tinha levado tudo. E aí os próprios homens de Davi, que andavam lado a lado, que batalhavam lado a lado, que guerreavam lado a lado com Davi, por causa desse erro militar cometido pelo rei Davi, agora queriam apedrejá-lo. E Davi ficou extremamente angustiado com isso, porque ele sabia a bobagem que ele tinha feito. Mas não para aí, irmãos. É interessante, né? Não para aí. Ponto e vírgula, né? Por causa de seus filhos e suas filhas, ponto e vírgula. Aí tem o porém. O mas, contudo, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém, irmãos? Essa palavra reanimar é a palavra hebraica hazak. E hazak quer dizer força. Davi, irmãos, o culto está aqui, ó. Sei que vocês estão lá de fora, tá? Mas, ó, palavra, culto, glória. Amém? Pastor é chato assim mesmo. Né? Hazak, né? Que fala de força. Né? Davi se reanimou. Na verdade, o texto quer dizer, Davi se fortaleceu no Senhor, irmãos. Por que Davi se fortaleceu? Certamente ele lembrou de todos os livramentos que Deus já havia operado na vida dele. Ele lembrou de quando ele era... É claro que isso daqui é uma inferência, viu, irmão? Estou inferindo. O texto não está dizendo, mas eu estou dentro dos limites que a exegese me permite. Já estou dizendo claramente que é uma inferência, eu estou supondo. Né? Mas certamente ele deve ter se lembrado dos tempos da sua mocidade, quando aquele leão avançou contra a ovelha e ele foi para cima do leão e livrou a ovelha. Certamente ele deve ter lembrado do urso, que também atacou uma de suas ovelhas, e ele partiu para cima do urso e livrou a ovelha. E certamente ele se lembrou do gigante Golias, que afrontava os exércitos do Senhor. E ele parte para cima de Golias e sai de lá vitorioso. Deus que concedeu a vitória para ele no passado é o mesmo que é poderoso para conceder a vitória nesta situação. Então, o que é que Davi faz? Davi se reanima. Na verdade, a palavra não é simplesmente reanimar. Davi se fortalece. Davi se fortalece em quê? No Senhor, seu Deus. E aí, o que é que Davi faz? Vai consultar ao Senhor. Senhor, a gente pode ir? Vamos conquistar? Vamos reaver o que foi perdido? Pode ir, Davi, você vai ter tudo de volta. Então, vamos lá. Então, irmãos, a esperança, ela não pode ser perdida. Se você está sem esperança no futuro, lembre-se do quanto Deus já fez. O quanto o Senhor já operou. Traga à memória todos os livramentos. Traga à memória tudo aquilo que Deus já fez na tua vida, até nos momentos difíceis. Deus falou com você e te sustentou no momento da dificuldade, no momento da angústia. Então, por que essa falta de confiança? Se você tem um pastor,
o verdadeiro pastor, o supremo pastor, o sumo pastor, o bom pastor que cuida de você. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que você não é órfão, você tem um pai. E o pai cuida dos filhos. O pai traz provisão para os filhos. Deixe esse sentimento, esse pensamento de orfandade para trás. Joga fora isso, porque isso está te atrapalhando. O Senhor tem cuidado de ti. O Senhor cuida de você. Você crê nisso? Traga à memória o que pode te trazer esperança. E já estamos finalizando, como diz o Salmo 105, versículo 5. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão. Quem aqui é descendente de Abraão? Pela fé nós somos, irmãos, filhos de Abraão, segundo a fé. Enxertados na oliveira por Yeshua HaMashiach, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Traga à memória. Lembre-se. Lembre-se dos feitos do Senhor na sua palavra. Lembre-se dos feitos do Senhor na sua vida, porque Ele certamente irá reanimar a tua alma, o teu espírito e o teu corpo. Tem um louvor, se não me engano, é do cantor cristão, é da harpa cristã, que fala: conta as bênçãos, conta quantas são, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus. E vamos passar agora para o segundo momento do culto, momento especial. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Só para poder finalizar essa parte aqui da palavra, alguém deseja uma oração específica com base na palavra que foi ministrada? Alguém está sentindo fraqueza na alma, uma certa desesperança e quer se fortalecer no Senhor, na força do seu poder? Tem alguém aqui em nosso meio que deseja? Se não tiver, a gente segue adiante. Irmãos, eu sempre vou falar sobre isso. Toda vez que Deus falar na sua palavra, por meio da sua palavra, fique sempre ligado. Porque quando a palavra sai dos lábios do Senhor, ela sempre sai com um propósito específico, ela sempre sai com um desígnio. Deus nunca fala à toa. Quando Ele fala, aquela palavra, ela tem um poder, uma unção, uma autoridade para realizar aquilo para o qual ela foi designada. Se você crê nisso, tome posse da palavra. Se você crê,